irmãos, queridas irmãs, muito boa noite, muita paz a todos nós, do campo material e do campo espiritual também, né? Sempre temos uma larga plateia de desencarnados nos acompanhando. Então nós trouxemos o estudo de acordo com o que foi solicitado. Vamos então tentar caminhar aqui juntos, né, com as ideias, para entender por que é tão importante esse tal de livre-arbítrio. Então, buscando inicialmente definição no dicionário, né? O que quer dizer livre-arbítrio? Isso é uma definição de dicionário. Os dicionários têm definições de formas diferentes sobre a mesma coisa. Esse diz oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, segundo o próprio discernimento e não se pautando nenhuma razão, motivo ou caso estabelecida. Ou seja, é o nosso poder de decisão, é o grau de liberdade que a gente tem de pensar, de agir, né? Então a gente tem aqui alguns sinônimos: liberdade, discernimento, autonomia, autogoverno, independência. Tudo isso são palavras, pensamentos ligados à ideia de livre-arbítrio. No Espiritismo, que coincidência, olha ali o cartaz pendurado, e aqui estão os princípios fundamentais da doutrina espírita, salientando que esses princípios não foram organizados e estabelecidos pelo Kardec numa obra dele de forma estruturada como foi feito depois. Isso aqui foi fruto de trabalho da União Espírita Mineira, lá pelos anos 50, até onde eu pude pesquisar, porque hoje em dia a gente vai procurar saber, a maioria do pessoal já está no plano espiritual, né? Então você não encontra, às vezes, informações assim, isso não foi registrado. Mas conversamos lá com parentes do Sr. Honório Abreu e nos disseram que foi a partir de estudos feitos na União Espírita Mineira, provavelmente ao tempo do Martins Peralva, organizaram esses fundamentos do Espiritismo nesses 15 princípios, porque, de acordo com a doutrina mesmo, com o histórico da doutrina, a gente teria 5 princípios, e nem são exatamente esses aqui. É um conjunto separado. Mas essa organização nos ajuda demais a gente entender o que é esse arcabouço da doutrina espírita, sobre o que a gente precisa conhecer no Espiritismo, o que é importante e as ligações entre eles, né? As conexões entre um princípio e outro. Então nós temos aqui o livre-arbítrio na nossa lista como 6º princípio. Não que esse número tenha importância, mas ele está logo no começo. Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio. Pertinho aqui da evolução e da causa e efeito. E isso faz muito sentido. Essa associação desses 3 tópicos aqui. Então, nós vimos a definição do dicionário. Vamos ver agora, segundo a doutrina espírita. É um dos pilares fundamentais da evolução moral do espírito. Bom, por que foi colocado isso? Qual é o objetivo da doutrina espírita? Se perguntar assim, dá um papelzinho branco para cada um, todo mundo sabe o que vai escrever? O objetivo da doutrina espírita é ajudar a gente a evoluir para Deus, certo? Acho que resume bem assim, né? Auxiliar a humanidade, os espíritos encarnados, desencarnados, a evoluírem moralmente rumo ao seu próprio aperfeiçoamento. Então, é um pilar para a evolução moral do espírito, o livre-arbítrio. E está ligado diretamente à responsabilidade, à justiça divina e ao progresso espiritual.
Também outra definição é a liberdade de escolha que o espírito possui com a permissão de Deus, porque nós somos limitados naquilo que Deus nos permite fazer e pensar em cada fase da nossa existência. Nós não temos liberdade para tudo. A faculdade de escolher entre diversas possibilidades o rumo de suas ações, ou seja, praticar o bem ou o mal, agir com egoísmo ou com amor, progredir mais rápido ou mais lentamente. Então Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, conforme está registrado numa das questões do Livro dos Espíritos. Mas nós somos livres, ou seja, não estamos programados para agir para o bem ou para o mal. Então agir para o bem ou agir para o mal é decisão nossa. Uma decisão que às vezes a gente precisa de ajuda para tomar ela corretamente, né? Para ter o discernimento. Eis a questão. Na questão 843 de O Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou aos espíritos superiores, né, que o estavam assessorando na codificação, questão 843, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os espíritos responderam, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então é preciso compreender que o livre-arbítrio é que nos dá esse amplo caminho pela frente. Nós não estamos programados para fazer isso ou aquilo. Nós podemos, inclusive, numa encarnação, avançarmos moralmente, né? Construirmos coisas boas para nós, e na encarnação seguinte a gente parar no tempo. Não vou fazer mais o bem, não. Agora eu vou fazer o mal. Aí nós vamos retroceder? Não. O espírito não retrocede. Quando o espírito não avança em progresso moral, ele estaciona na curva da evolução. Mas ele vai encontrar sofrimento, dor, problemas, aí uma hora ele vai seguir adiante. Prosseguindo aqui, os espíritos desenvolvem seu livre-arbítrio à medida que adquirem consciência de si mesmos, o que equivale a dizer paralelamente ao desenvolvimento da sua inteligência e do raciocínio. Quanto mais o espírito desenvolve sua inteligência, maior livre-arbítrio ele terá. E para a gente compreender isso, a gente pode apontar para espíritos mais atrasados em termos de evolução de civilização, de cultura, e os mais evoluídos, né? A liberdade de escolha, a liberdade de fazer, de realizar as coisas, ela vai se ampliando à medida que aumenta o desenvolvimento da inteligência, né? E o espírito adquirir consciência disso. Então, tendo sido criados simples, ignorantes e iguais, os espíritos possuem tanto aptidão para o bem quanto para o mal. Então, nenhum de nós foi predestinado a ser bom ou a ser mal. Isso está de acordo com a nossa escolha. Seguir ou não o caminho correto é resultado de um conjunto de decisões que determinam seu grau de adiantamento ou de atraso moral. Então, o espírito vai optar. Porque muitas vezes o espírito quer experimentar o mal, né, para ver como é que é. Quem tem filho sabe como é que isso funciona, né? E muitas vezes o pai, a mãe vai lá, fala, não faz isso, não faz isso. Vai lá e faz, só para ver como é que é. Então, às vezes tem que pôr a mão no fogo para sentir o calor, para não fazer de novo, né? Para sentir a dor e recuar. Então, o livre-arbítrio, nosso livre-arbítrio, em nosso mundo interior, ele comanda os nossos sentimentos, as nossas ideias, as nossas palavras, os nossos atos constantemente. Porque nós já estamos nesse patamar que somos espíritos inteligentes, nós temos, além do conhecimento de nós mesmos, nós temos noção de Deus. Então isso nos afasta completamente do reino anterior nosso, que é o reino animal. O animal não tem conhecimento de si mesmo, nem noção de Deus. Ele está num outro nível de evolução espiritual, né? Para chegar no nosso, não sabemos como é que é feita essa transformação. Mas é o mesmo princípio que está migrando
de uma fase para outra. E como a evolução não é só no planeta Terra, né? Existem mundos por aí que certamente vão abrigar espíritos que estão num patamar intermediário entre um reino e outro. Aqui na Terra não é. Aquele negócio de procurar o elo perdido, não vão achar elo perdido nunca, porque não está tudo aqui no planeta Terra, né? Então, pode ter alguma pequena evidência material, mas não vão encontrar essa evolução, vamos dizer assim, passo a passo aqui no nosso planeta. Então, como o espírito pode escolher, ele é responsável pelas consequências da escolha. Isso para nós é importante. O livro Ação e Reação, que foi ditado ao Chico Xavier pelo espírito André Luiz, ele é um livro espetacular para a gente aprender todo o funcionamento da lei de causa e efeito. E ele vai falar também de livre-arbítrio, vai falar de evolução. Então essa frase é de lá, ó. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. O mesmo ato equivocado cometido por uma criança ou por um adulto, quem que vai ser mais responsável? O adulto. O adulto tem mais noção plena das consequências, dos efeitos, das repercussões, dos problemas. A criança ainda não tem. Ou um indígena, ou um silvícola, ele, muitas coisas, ele não vai saber qual é a consequência real. Mas quando a gente tem mais conhecimento, então, é aquilo que nós falamos no começo. Vai aumentando o livre-arbítrio, e aumentar livre-arbítrio implica aumentar responsabilidade. Responsabilidade aponta para o quê? Para o nosso futuro. Porque se nós formos irresponsáveis hoje, nós vamos ter que arcar com as consequências disso. Então, cada espírito pode escolher suas ações dentro do seu grau de liberdade relativa, porque nós não temos liberdade plena. A nossa liberdade é de acordo com o nível de evolução que nós chegamos. Aí nós vamos ampliando a nossa liberdade, nós vamos conseguindo criar coisas, construir coisas, planejar coisas. Quanto menor o conhecimento, mais restrito vai ficar. Então o livre-arbítrio ele realmente vai aumentando a partir do momento que nós temos mais cultura, mais experiência. Aí nós podemos escolher diversas ações, mas dentro dessa liberdade relativa, mas vai haver consequências. E colherá naturalmente o que semear segundo os critérios da lei de causa e efeito. Ainda do livro Ação e Reação, nós encontramos essa outra frase aqui, ó. Quanto mais luz no entendimento, maior o pesar de haver cometido a falta. Olha que interessante. Aí já entra a questão nossa de culpa, né? Nós tomamos essa decisão, vamos fazer isso. Se a gente for ignorante no campo da lei do amor, da lei de justiça, da lei de caridade, nós talvez vamos passar friamente sobre certas situações sem a gente se importar. Mas quando a gente já tiver um entendimento das consequências, o entendimento dos direitos que eu tenho perante o semelhante, então eu vou me sentir culpado se eu cometer o erro. Bater as botas, o corpo morre, o corpo falece. E o espírito? O espírito não morre. Ele vai para o plano espiritual. Lá ele se manifesta. Ele vai habitar uma morada de acordo com o nível evolutivo dele. E aí? Vai encontrar inferno? Purgatório? Céu? Aqui nós estamos na casa espírita? Não é nada disso que vai encontrar. Essas coisas vão existir só no íntimo. Não vai existir aquele ambiente externo com labaredas e tal, onde vai haver uma pena eterna, ele vai ficar lá pagando eternamente os pecados que cometeu, não. A nossa lei é de justiça, amor e caridade. Então Deus dá a chance que a gente volte para a gente corrigir as coisas que deram errado, para que a gente seja avaliado corretamente, vai avaliar o mérito das coisas, né? Então não há, como está escrito aqui, castigo arbitrário, não tem privilégio,
nem há condenação. Mas nós estávamos falando do pesar. O André Luiz, ele fala, não sei se é nesse mesmo livro ou se é em outra obra dele, que uma das coisas que mais incomoda o desencarnado chama-se remorso destrutivo. É você ter plena consciência dos erros que cometeu e aquilo doer. Você sentir remorso. Sentir remorso já é um sinal de evolução, né? Arrepender é um sinal de evolução. Porque quantas coisas a gente vê acontecendo por aí, as pessoas não se arrependem. Cometem erros, às vezes erros graves, violentos, e não se arrependem, não acham normal. Então o arrependimento é um sinal de evolução. É sinal que você está se avaliando, que você tem um parâmetro do que é o certo, você está avaliando se você está fazendo de acordo com aquilo ou não, e se não fez de acordo com aquilo, então você se arrependeu. Isso é um passo, mas não pode parar por aí, não basta arrepender não, tem que caminhar para frente, tem que tomar uma atitude perante aquilo, né? Mas sentir remorso, sentir arrependimento, sentir culpa, são sinais de evolução. Mas é preciso saber o que fazer depois. A liberdade absoluta, questão 825. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar absoluta liberdade? Os espíritos responderam, não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, quando ele coloca que nós precisamos uns dos outros, ele está dizendo que basta ter alguém do meu lado, eu já perdi a liberdade absoluta. Já perdi. Se eu tenho alguém para me relacionar, eu já tenho que respeitar o direito da outra pessoa. Então eu não tenho liberdade. Total não, absoluta não. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Do eremita no deserto. Quem quiser ter liberdade total, faça isso. Vai para o deserto, fica lá sozinho, né? Ou vai para uma montanha e passa o resto da vida lá sem contato com ninguém. Aí você pode fazer o que você quiser, sem problema. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar, não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então essa lei de Deus é muito clara com relação a isso, né? Essa questão da liberdade, do respeito, do direito com o semelhante, tudo isso está dentro da lei de justiça, amor e caridade. E há alguma coisa no homem que escapa todo constrangimento, ele gosta de absoluta liberdade? Aí os espíritos responderam, no pensamento. No pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade, pois que não há como pô-lhes peias, né? Pô-lhe obstáculos. Pode-se lhe deter o voo, porém não aniquilá-lo. Então não tem como. No pensamento eu sou livre, eu posso pensar o que eu quiser. Só tem um detalhezinho. Se eu pensar o mal, isso já é indício que o meu espírito é imperfeito. Não tem jeito. Se eu penso o mal só de pensar, como é que Jesus tratou aquela questão do adultério? O que ele falou do adultério? Ele falou que se um homem pensasse na mulher do próximo, foi uma coisa assim, mas o que Jesus estava ensinando ali não era sobre infidelidade conjugal, ele estava falando esse processo de nós sermos adúlteros em pensamento. Ser adúltero é falsear a verdade, esconder a verdade. Então, existe essa condição no homem que já implica a imperfeição espiritual, bastando ele pensar. Significa, então, que o espírito puro evoluído não pensa no mal, ele só pensa no bem. Bom, vamos começar a relacionar, então, o livre-arbítrio com a evolução. Aqui repete um conceito, é a faculdade que permite ao homem edificar conscientemente seu próprio destino. Então, livre-arbítrio, faculdade que permite ao homem edificar conscientemente o seu próprio destino. Significa que, para eu realizar as minhas ações, se eu conseguir fazê-lo sempre voltado para o bem, eu estou programando para mim um destino bom, um destino menor, destino futuro, minha vida futura. Se eu faço as minhas ações plantando mal, agindo mal,
sendo desobediente, sendo inamistoso, violento, mal educado, alguma coisa assim, né? Se eu não corrijo isso em mim, eu já estou plantando para mim um futuro que não vai ser tão bom. Eu vou ter que arcar com as consequências dessa imperfeição do meu espírito. Então, com o livre-arbítrio, eu vou traçando o meu destino. E quanto mais evoluído o ser, mais amplo é o livre-arbítrio, nós já falamos, e maior vai ser o direito dele de escolher o que ele vai fazer. Ele vai ter mais possibilidades. Quanto mais evoluído o espírito, maior o livre-arbítrio consciente e menor o determinismo instintivo. O determinismo instintivo é o que vai caracterizar, por exemplo, os animais. Então vamos falar sobre isso para a gente entender a diferença de livre-arbítrio e determinismo. Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, o animal, qual é a liberdade do animal? Buscar um alimento, matar um bicho para ele comer, proteger a cria, reproduzir, fica nisso. Viver e se defender e lutar pela própria existência. Fica só nisso. Nesse nível de existência, eles vão ficar limitados a isso, né? A essas ações da natureza restrita à vida instintiva, à vida animal. Então, isso é chamado de determinismo, é uma programação que os animais têm. Eles ficam nisso, não tem como sair disso aí. E nós? Nós temos livre-arbítrio, porque a gente já tem conhecimento de si mesmo, nós temos cultura, nós podemos produzir, construir, mas tem um determinismo que nos cerca a todos nós. É que nós temos que evoluir. Esse é um determinismo. Está determinado por Deus. Nós temos que chegar à perfeição. É isso. Nós estamos todos, como é que o Emmanuel chamou o livro lá? A caminho da luz. Então isso é um determinismo. Nós todos estamos fadados a progredir. Só que Deus nos dá o livre-arbítrio e deixa a gente escolher a velocidade que a gente quer fazer isso. Uns vão caminhar mais rápido, pelas decisões que já estão fazendo. E outros vão mais devagar. Ainda não despertaram, né? Não despertaram para a lei de amor, para a lei de caridade, perdão. Então, vão caminhar bem mais lentamente nessa trajetória a caminho da luz, né? Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? Instinto ou livre-arbítrio? Nós já sabemos, né? O instinto. O que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas o selvagem aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades. Ou seja, se a gente imaginar um índio lá na aldeia, o que ele passa o dia fazendo lá? Defendendo a aldeia, procriando índiozinho, buscando alimento, né? Arrumando a caça, plantando. É isso. Ele não consegue fazer mais nada. Ele está restrito a esse nível de acordo com a evolução dele. Então o Espírito fala para nós que somos esclarecidos, mais esclarecidos que um selvagem, somos mais responsáveis pelo que fizermos do que o selvagem é pelos seus atos. Nós já comentamos sobre isso, né? Então o determinismo e o livre-arbítrio, eles coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, porque nós coexistimos em termos dos mais ignorantes, os menos preparados, os que têm menos conhecimento, com os que são mais evoluídos, mais sábios. Então nós estamos entrosando aí livre-arbítrio com determinismo. E aqui ele fala que o determinismo é absoluto nas camadas evolutivas, faltou a palavra inferiores. Então espíritos primitivos têm por ascendência o determinismo.
há uma consciência rudimentar, predomínio dos instintos, pouca reflexão moral. O livre-arbítrio existe em germe, está ali latente, mas é muito limitado. As ações são quase automáticas, são guiadas pela necessidade, pela conservação, e o comportamento é fortemente determinado por impulsos naturais. Isso aí a gente coloca só para a gente conseguir se situar melhor, comparando com espíritos mais primitivos, né, que têm uma vida mais selvagem. Na evolução do homem, o progresso do espírito não é imposto. Deus não impõe, você tem que progredir, mas ele coloca dificuldades à nossa frente para a gente aprender a progredir, né? Então o mundo, nós estamos na Terra, a Terra hoje é mundo de quê? Provas e expiações. Anterior a esse estágio era o quê? Mundo primitivo, é o mundo dos selvagens, é onde você não tem facilidade nenhuma. Você não tem banheiro para apertar um botão, descarga, não tem um interruptor para acender a luz, não tem aquecedor elétrico, não tem transporte. Você está lá no meio do mato e tem que se virar, fazer ferramenta, aprender a escolher qual alimento vai te fazer bem e qual que não vai. Até o homem, na sua evolução, conseguir chegar no nível dele fazer lavoura, plantar, demorou muito tempo no caminho evolutivo. Esse progresso não é imposto, a imposição é justamente pela condição que o espírito se encontra. Então, mas acontece com experiência, com erro e acerto, com sofrimento reparador, com esforço pessoal de reforma íntima. Então, se a gente pensar no nosso nível, nós estamos mais por isso aqui, ó, erro e acerto, sofrimento reparador, né? O nosso esforço, quer dizer, as coisas que vão acontecendo com a gente, que são consideradas por nós ruins, elas estão acontecendo para que a gente cresça em cada situação, né? A gente aprenda a crescer. Então o espírito ele pode retardar seu progresso, se ele usar mal a sua liberdade, ou pode acelerar pelo esforço no bem, né? Durante o processo de reparação, mesmo quando sofre, o espírito não perde o livre-arbítrio, ele pode escolher revoltar-se ou aprender. Aí que está, acontece uma coisa ruim comigo, vem uma doença, eu posso me revoltar, uma doença grave, ficar xingando Deus, como é que você deixa acontecer uma coisa comigo, ou achar que Deus não existe, que não tomou conta dele, né? Eu posso me revoltar, ou eu posso aprender, ou eu posso procurar saber. Se caminhar para o espiritismo, vai conseguir aprender muita coisa. Vai mostrar que talvez a doença é herança de um passado dele, de uma outra vida, que sucedeu, né, que ele precisou reparar com aquela enfermidade. Então, o livre-arbítrio é proporcional ao grau de evolução. Isso aqui nós já até falamos, né? O espírito inferior tem uma liberdade limitada e o mais elevado tem lucidez, domínio de si e responsabilidade. Nós não escolhemos as circunstâncias da vida, que são as provas e expiações, mas podemos optar como reagir a elas. Aí a gente tem que aprender. Qual a diferença entre expiação e prova? Expiação é usado mais quando fala a respeito do nosso passado. O que eu fiz? Se não foi nessa vida, foi na vida anterior. Então eu estou hoje colhendo um problema, porque na vida anterior eu fiz assim, 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 assado. E isso é o mais comum. A gente que convive na reunião mediúnica e conversa com o espírito que está em sofrimento, é quase que fatal, a maioria estão espiando causas do passado, porque cometeram crimes naquela encarnação e não deu tempo da justiça divina agir na mesma encarnação. A encarnação é curta. A pessoa vive 70, 80, 90 anos, agora está indo mais, está indo até 120, aí está muito comum isso. Mas eu digo assim, é um período curto, em termos de experiência de vida. A pessoa às vezes comete crimes ocultos, só ela que sabe o que ela fez, ou os encarnados que presenciaram já desapareceram, e aí vai ficar por isso mesmo? Não fica por isso mesmo. Porque tudo que a gente faz fica gravado no espírito e depois passa para o perispírito.
Mas o espírito é que retém toda a informação. E assim nós vamos colher esse resultado. Precisamos aprender a reagir diante das vicissitudes, das dificuldades, né? E falando a respeito de prova, prova normalmente é uma palavra usada para explicar as dificuldades que a gente enfrenta, mas que não tem a ver com nada que eu fiz no passado. São situações novas que Deus coloca diante de nós, justamente para medir o nosso mérito, quanto que a gente vai realmente conseguir evoluir. Porque se a gente ficar reclamando só, reclamando, reagindo com revolta, sinal de que nós não evoluímos ainda. Então é preciso aprender a receber as vicissitudes, as dificuldades e entender que todas elas são caminho de aprendizado para nós. E a gente ter uma certa aceitação com isso, porque senão fica difícil. Ah, mas é até aquele vizinho chato meu, tem que ficar aguentando. Foi colocado do lado do vizinho chato justamente para isso, para experimentar paciência, perdão, tolerância. Nada acontece por acaso. Essa que é a verdade, né? As coisas mais graves, mais pesadas na nossa vida, elas vêm justamente para dar um aguilhão para a gente caminhar adiante. Agora vamos falar aqui de consequências do mau uso do livre-arbítrio segundo a lei de causa e efeito. Olha o que fala o próprio livro Ação e Reação. Eu tirei de lá. Todos os padecimentos infernais são criações da própria humanidade. As regiões infernais estão superlotadas de sofrimento que nós mesmos criamos. Essa é uma grande diferença do princípio de uma religiosidade que ensina que o inferno é algo que está lá criado, nós vamos ser julgados lá para dentro. Não. O Espiritismo fala assim, o inferno foi a própria humanidade que criou. Se você, durante a encarnação, sintonizar com ações más, você vai entrar em sintonia, você está pegando a carteirinha do clube para ir viver lá no inferno junto com os outros espíritos que estão sofrendo por causa das atitudes que eles cometeram. Então, porque quando a gente desencarna, tem uma sintonia, nós vamos conviver com aqueles iguais a nós. Geralmente é assim. Essas regiões vão ficar superlotadas de sofrimento, pessoas que praticam o bem vão estar num campo de ação, pessoas que praticam o mal vão estar em outro campo de ação. Só que tem uma diferença, não vão ficar lá eternamente, não. Todo mundo vai poder mudar de lugar. Essa que é a diferença. Nós podemos evoluir. O inferno é o reflexo de nós mesmos, é nossa obra. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço de reação. Aí que está. O mal, às vezes, acontece em 1 minuto, eu faço uma bobagem. Se eu não tomo a providência com arrependimento, de promover, né, uma reparação, alguma coisa ainda naquela existência, eu vou ter que arcar com isso depois, quando eu estiver no campo espiritual ou numa outra reencarnação. Então o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que ele pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Então não tem ninguém que nasceu ruim, está predestinado a praticar o mal. Pau que nasce torto, morre torto. Não tem isso. Se a pessoa tem uma herança do próprio espírito, como um pendor para praticar o mal, ela vai ser colocada ao lado de pessoas que vão tentar ensinar o bem para ela. Isso sempre acontece. Sejam os pais, sejam professores, sejam parentes, seja uma pessoa que se torna importante na vida dela, vai tentar indicar o caminho do bem. Agora ela vai usar o livre-arbítrio dela. Não quero o bem, eu quero continuar no mal. Aí vai arcar com a consequência dessa decisão, né? O livre-arbítrio existe quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. O espírito do animal não pode escolher onde que ele vai reencarnar, que animal que ele vai reencarnar, nós não vimos isso? Aqui para nós, dependendo do nível de evolução do espírito, antes da gente reencarnar, nós podemos escolher
algumas coisas. Isso vai depender da gente ter mérito para isso. Mas na literatura do André Luiz a gente encontra isso, né? O Espírito é chamado e mostra para ele, ó, você aceita passar por isso aqui? Nós tivemos uma vez um caso na nossa reunião que foi de um senhor que estava revoltado, chegou lá revoltado porque estavam dizendo para ele que na próxima encarnação ele ia ter um câncer de pulmão. Aí ele falou, mas que absurdo, eu não quero isso não, eu vou querer câncer de pulmão? Eu não quero câncer de pulmão não e tal. Aí nós perguntamos para ele, por um acaso, nessa última encarnação do senhor, o senhor fumou muito? Ah, eu fumava demais, mas eu fui morrer lá com 70 e poucos anos e não foi por causa de cigarro, não teve nada a ver com cigarro. Então, eu não acredito nessas coisas não. Aí nós dissemos, olha, se o senhor der licença, eles vão mostrar para o senhor aí como é que está o seu pulmão aí. Porque o espírito desencarnado tem todos os órgãos. Nosso perispírito não é um lençol oco por dentro e nós somos fantasminha, não. Nós somos nós. Com o estômago, com tudo que a gente tem direito, né? Então, olha só. Mostraram para ele o estado do pulmão dele. Aí ele começou a chorar na reunião. Aí ele tomou pé da situação. Ele viu o que ele fez. E não deu tempo de corrigir. Mas ele afetou o perispírito. E o perispírito promove o outro corpo físico. Então, no final das contas, ele aceitou. Nós dissemos para ele, ó, se o senhor não aceitar, tudo bem, o senhor reencarna desse jeito, mas o senhor vai passar pelo câncer de todo jeito, só que o senhor não vai ter ajuda nenhuma. Mas se o senhor aceitar que vai ter o câncer, aí quando chegar na hora, o senhor vai ter o amparo espiritual aí. Aí ele topou. Pronto. Resolveu a questão. Ninguém avança para frente sem reparar as dívidas que contraiu. Então, tudo que a gente cometeu de crime, de erro, nós vamos ter que reparar. Só tem um detalhe importante. Já ouviram falar daquela tal lei de Talião? Como é que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. No Espiritismo não funciona assim. Por quê? Porque essa lei de Talião, ela pressupõe que a pessoa que cometeu um erro, um crime, né, um pecado, seja lá a palavra que queiram usar, ela vai receber do mesmo jeito de volta o que ela tiver feito. Mas a gente vê, inclusive nas próprias reuniões mediúnicas, que não é assim que acontece. Às vezes o espírito ele promove uma coisa horrível numa época e mata um monte de gente. Mas na hora dele reparar, é só ele que está reparando. Então ele repara o mal que ele cometeu mais atenuado, mais amortecido, mais amaciado. Por quê? Porque entre a época que ele cometeu o crime e agora que ele vai reparar, foi dado tempo para ele evoluir. Então essa evolução, ela promove isso, uma atenuação da falta. É aquela história, numa encarnação eu fui lá, cortei o braço da pessoa, então na outra eu vou perder o braço. Mas você caminhou na estrada do bem, aprendeu um monte de coisa, então chegou na outra, você não perde o braço, você perde só a mão, ou perde só um dedo. Né? Esse é só um exemplo para a gente entender como é que funciona esse mecanismo. Né? Nós estamos no presente construindo o próprio futuro, exatamente com o uso do livre-arbítrio e com as opções que nós estamos fazendo. Né? Estamos envolvidos nas consequências do nosso passado, vinculado às nossas próprias obras. Ah, eu não sei como é que aconteceu essa doença na minha vida aqui. Como é que esse negócio foi surgir? Deus não cuidou de mim. O que aconteceu? Olha como é que eu dei azar. Isso é um absurdo. Só recuar encarnações anteriores vai entender. Tem um livro que eu costumo recomendar, vou pôr o nome dele aqui, Leis de Amor. Esse livro é um livro pequeno em tamanho, fininho, e o Emmanuel explica vários mecanismos da lei de causa e efeito. Por exemplo, uma pessoa que gosta de falar mal da outra.
Passa a vida fazendo fofoca, falando mal, metendo pau, tudo fala mal pelas costas. O que essa pessoa está fazendo? Ela está desequilibrando o chakra, o centro vital laríngeo dela própria, no perispírito dela. Aquilo vai provocando um desequilíbrio naquele centro de força. Isso é um assunto mais voltado para uma ciência que o espiritismo estuda aí do perispírito, né? Mas esse desequilíbrio, esse perispírito vai moldar o próximo corpo físico dela. Então o que vai acontecer? Ela vai voltar no outro corpo físico com problema no aparelho respiratório. Aí vem com bronquite, ou às vezes vem com gagueza, a pessoa fica gaga. Ou seja, essa gagueza ela não veio à toa. Ela é para provocar todo mundo prestar atenção no que ela está falando. Porque quando a pessoa gagueja, você aumenta, né? Você, opa, está falando, vai. Então é justamente por isso. E no prestar mais atenção, ela vai tomar mais cuidado e ela estará reparando aquela fase que ela era uma fofoqueira, de marca maior, vamos falar assim, né? Então isso é só um exemplo, uma ilustração. Só que eu falei com essas palavras assim mais informais, né? Mais informalmente, mas o Emmanuel caminha nesses casos, pessoas que têm dificuldade de ter filho, pessoas que têm deficiências mentais, ele vai explicando o que foi no passado que ela reencarnou daquele jeito, né? Essas possibilidades. Então, no Código Penal da Vida Futura, que é da obra O Céu e o Inferno, do Kardec, está dito assim: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais. Fatal não quer dizer que vai morrer, não. É fatal no sentido de que vai acontecer a consequência, né? Como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca mesmo para os mais perversos, por isso que constituem tais ações um começo de progresso. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós deixamos de fazer, vai ser avaliado por esse tribunal divino. Olha essa outra que está lá no Código Penal da Vida Futura. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias. A próxima existência não vai esquecer tudo que nós fizemos e começar do zero, não. Vai lembrar o que você fez. Só que a consequência aí vai ser de acordo com a balança de Deus, porque Deus já está dando um perdão. Porque ele me traz de volta na reencarnação num outro corpo. Então ninguém me reconhece. Ninguém sabe quem que eu fui. Eu era lá aquele filho malvado, marido agressivo, eu era o mau vizinho. Aí na outra vez, quando eu voltar, as pessoas que eu prejudiquei não vão me reconhecer, porque eu estou no outro corpo. Então muitas vezes nós recebemos o filho, recebemos pessoas na própria família que foram casos complicados com os quais nós convivemos em outra vida. É isso, não tem facilidade não, é tudo aprendizado. Essa que é a verdade, né? Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Então, se você naquela existência, você tiver a oportunidade de fazer tudo direitinho, você está livre daquela pendência sua, né?